Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Somos Lamparinas para o nosso devocional de hoje, dia 11 de agosto. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. O amor em ação se manifesta na bondade, na compaixão e no perdão. Assim como Deus nos perdoou, somos chamados a perdoar. Recomeçar em amor é escolher liberar graça e misericórdia em vez de guardar ressentimentos. O perdão restaura relacionamentos e fortalece os laços. E me veio muito forte no coração aqui falar a respeito de um comportamento que as famílias têm muito e que eu, no início do meu casamento, eu e meu marido, a gente tinha esse comportamento horrível, que eu digo que é do silêncio, quando a gente briga, sabe? Aquelas coisas de ficar emburrado. E isso é algo que vai destruindo uma relação, nos destruindo emocionalmente, afastando o casal. Quando tem filho, então nem se fala, porque a criança fica no meio daquilo. Em Efésios 4, versículo 31, fala: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Porque o silêncio aqui, ele entra como uma punição, né? Tu tá punindo a pessoa, aquele comportamento de ignorar, né? A pessoa fala contigo, tu não responde, é aquela guerra do silêncio dentro de casa, aquela pressão dentro do lar. Só que nós, como cristãos, no momento que nós entendemos isso, como que nós podemos estar com a base da nossa casa, do nosso lar, sendo a rocha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós temos um lar sem diálogo? É impossível isso. Uma coisa não conversa com a outra. Um casal, uma família, ou se isso acontece com amigos ou com parentes, precisa ter diálogo, precisa colocar as cartas na mesa, precisa deixar tudo claro para que um entenda o ponto de vista do outro. E isso tem que começar dentro dos lares, para depois ir para os outros relacionamentos. Então, que nós possamos ter famílias que sentem para conversar e que saibam conversar, que um saiba ouvir o outro, para que realmente possa, nesse lar, ser visto como um lar que serve ao Senhor. O amor em ação se manifesta na bondade, na compaixão e no perdão. Dê o braço a torcer. No dia de hoje que tu escolha dar o braço a torcer. Dar o braço a torcer não é sinal de fraqueza. E foi ele que fez, então eu não vou falar. Que você seja o primeiro a fazer isso, demonstrar a luz do Senhor, demonstrar sabedoria, demonstrar uma maturidade em Cristo, dando o braço a torcer e chamando para conversar. Não indo dormir brigado, que isso é um horror, a gente nem sabe se a gente vai ter o dia de amanhã. Então que nós possamos não ficar esperando pelo outro para viver aquilo que Jesus já te ensinou. Jesus ensina isso para nós, que nós devemos conversar, que nós devemos colocar em pratos, não colocar, panos quentes, que a gente deve ir lá sim e falar aquilo que a gente está sentindo, né, com calma, com tranquilidade. Se precisar 1 hora, 2 horas para acalmar o coração, ok, mas agora a guerra de silêncio dentro de casa, isso não é de Jesus, isso não é de Deus. Esse não é um lar que serve ao Senhor, esse é um lar que permanece com esse tipo de comportamento. Uma casa firmada em Jesus não é uma casa firmada em Jesus não é uma casa que não tem conflito, que não tem uma briga, que não tem alguma discordância. Mas uma casa firmada em Senhor é uma casa que tem diálogo. O diálogo precisa existir para que essas fraturas emocionais, para que essas mágoas deixem de existir, para que exista o perdão dentro de uma casa, para que se possa virar a página e não deixar aquelas coisas lá para trás. Que aí quando vem qualquer discussão, vem coisas lá de 1900 antigamente, vem tudo para a mesa de novo. Por quê? Porque não foi conversado. Então que no dia de hoje você escolha ser aquela pessoa que vai ir lá e vai conversar, que não vai ser orgulhosa, que vai ser humilde no Senhor e vai lá e vai dizer: vamos conversar, nós precisamos deixar claro tudo isso que aconteceu, isso me magoou, isso te magoou, eu te peço perdão, tu me perdoa, e poder seguir adiante. Essa sim é uma casa firmada na rocha Jesus, que no dia de hoje nós possamos ter o comportamento que o Senhor espera de nós. Um abençoado dia para todas. Fiquem com Deus e eu espero vocês amanhã aqui às 6 horas.